Graça e paz, abençoados. Estamos aqui de volta com o tema O Fôlego da Vida, parte 2. Desejo o melhor do Pai, do nosso Deus Criador, a cada um de vocês. E gostaria de deixar aqui bem nítido, bem claro para você, dê-se o valor de quem você é. Você é filho de Deus, você é parte de Deus. Ainda que você olhe com os olhos visíveis, os olhos físicos, e não se veja como nada, mas você é centelha de Deus, você é parte de Deus, você é fôlego de Deus. E por meio desse sopro, Deus colocou junto com ele o Espírito da vida, o Espírito dele em cada um de nós. Então vamos estar aqui falando sobre este fôlego. E como vínhamos falando na primeira parte, nós ainda estamos, amados e abençoados, ainda estamos completando, tá, a nossa fala, o nosso entendimento aqui no estudo. Então você que está assistindo, que começou a assistir, tenha um pouco de paciência, ainda tem muitos a desenrolar, ainda tem muitas coisas a ser revelada através desse estudo, tá bom? Então vamos prosseguir aqui sobre o verso que tem sido a alegação de alguns em graça. Eu digo em graça porque eu não vou estar aqui falando do sistema religioso, porque o sistema religioso pouco usa este entendimento. E nós que ensinamos a graça é que ensinamos mais com este entendimento sobre o fôlego da vida. Vamos lá falar lá no livro de... onde tem sido a alegação de muitos para defender e dizer, irmão Paulo, muitos têm ensinado nos seus canais dizendo que o fôlego, a respiração do homem é que é o espírito do homem. Então, amados, o canal Luz da Graça não está aqui dizendo que a respiração, o oxigênio, é o espírito humano, não. Nós nunca dissemos isso aqui no canal. Nós estamos ensinando justamente o contrário. Estamos mostrando que somos contra este entendimento equivocado de que o espírito humano seja o fôlego da vida, o fôlego oxigênio, como muitos ensinam. Nós ensinamos que junto com o fôlego, quando Deus soprou sobre o homem, ele soprou o fôlego dele, veio o espírito. Deus colocou o espírito ao mesmo tempo vida, o oxigênio sobre o homem. Então ali Deus executou por obra dele no Espírito Santo, trouxe o fôlego de vida, o fôlego da vida, o oxigênio, e ao mesmo tempo Deus colocou duas partes no homem: o oxigênio para o físico e ao mesmo tempo fez o que? Junto, o que ativou a vida do corpo foi o Espírito de Deus, a vida de Deus. Sem esta vida de Deus, amado, nenhum homem, nenhum animal, nada viveria. É com a vida de Deus em toda a criação, a atuação da vida de Deus em toda a criação. Até nas vegetações você vê o Espírito deu vida. Esta vida é parte de Deus, é a essência do próprio Deus, e nós em todo lugar que estivermos estaremos cercados da vida de Deus. Então, esta vida foi soprada no homem. Deus colocou espírito no homem, do seu espírito, uma porçãozinha pequena para Deus, mas para o homem suficiente para ele reproduzir outras vidas e compartilhando outras vidas. Você está entendendo? Então, você vê que de uma partículazinha do Espírito de Deus, ele se eternizou na criação. Esse Espírito foi se eternizando, ele foi sendo compartilhado. Então é um mistério muito grande, né? Se entender sobre essa partícula do Espírito de Deus, partícula porque para Deus é minúscula, mas que ela para nós é transbordante, que vai entornando de uma vida para outra, de uma vida para outra, assim como vai nascendo vidas, o Espírito é que traz essas vidas. E tudo procedeu do homem Adão, colocado no homem Adão.
Preste atenção, abençoados. Quero aproveitar esta fala para trazer entendimento àqueles que estão em graça, estão ensinando de que nós estávamos lá nos céus. Quando Jó, no diálogo com Deus, e Jó diz que já existia antes mesmo de tudo ser criado, nós existíamos em Deus, como espírito em Deus. Antes de toda a criação, nós já existíamos em Deus, no âmago, na essência divina. Agora Deus pega esse anjo querubim, né, que é espiritual, e sopra o espírito dele dentro do homem Adão. Então esse espírito do querubim, que chamou-se Adão agora, ele vai agora compartilhar. Então a nossa procedência é divina, é dos céus. Por isso que Jó diz que já existíamos antes de ser formado, como diz lá no livro de Jeremias. Não diga que tu és uma criança, porque antes mesmo que tu chegasse ao ventre da tua mãe, tu já existia. Você vê que a vida espírito humano não dependia, a vida espírito humana, a vida do espírito, não dependia de fecundação humana. Mas o espírito já existe. Ele vai vir em algum corpo, mas ele já existe. Ele viria em algum corpo, mas ele existe. Agora, ensinar, preste atenção, que antes do nascimento do irmão Paulo, o irmão Paulo estava lá com Deus lá, e na hora que a mãe está lá gerando filho, ou que engravidou da criança, falou, você está grávida. Foi o momento que Deus falou, o espírito do irmão Paulo desce. Isso é um equívoco. Deus concedeu o poder ao homem de procriar. Ele disse, enchei a terra. A quem foi conferido o poder de procriar? É isso que alguns ensinadores em graça se mordem e não querem aceitar. O homem recebeu um poder divino de ser criador. Nós sabemos que criador principal é Deus, mas Adão foi colocado na figura dos céus, que é de Deus, aonde Deus tem as suas hostes celestiais, e ali ele criou os anjos que estavam ali junto a ele. Adão, na figura divina representada nos céus, existida nos céus, ele representava Deus na figura divina, aonde ele ia criar filhos daquilo que existe nos céus. Só que Adão, como vemos, ele perverteu. Deus fez uma maquete aqui na terra do que havia nos céus. Só que Adão, ele manchou, ele maculou, ele perverteu a imagem perfeita dos céus. Você está entendendo, amado? Então Deus soprou sobre Adão o quê? Sobre o barro, né? Você vê que o homem passou a ser alma vivente, diz a palavra. Ele não veio à existência. Ele não veio à existência a partir daquele momento, mas a palavra diz que ele passou a ser e não a ter. Então, passamos a ser alma vivente. Por quê? Porque foi um espírito que veio de Deus soprado no homem. Mas essa palavra de Adão não se refere a nós, que Adão foi o primeiro. Então Deus soprou sobre Adão. Deus não está o tempo todo assim, ó, que quando alguma mulher engravida, e Deus vai lá e fez isso, ó. Aí vem outra que engravida e Deus o tempo todo. Não, Deus não está soprando o Espírito sobre toda vez, não. A autoridade de procriação, né, foi dado a Adão. Você vê que até o nome, a dominação do reino da criação, foi dado tudo a Adão. Até o nome dos animais, de tudo, a planta, as vegetações, quem deu o nome? Adão.
Deus deu essa autoridade. Deus poderia ter dado o nome, mas Deus se meteu na criação? Não. Isso significa, amados e abençoados, que Deus incumbiu na sua benevolência, no seu amor, a autoridade, plena autoridade ao homem na criação antes do pecado. E após o pecado, Deus não tirou. Esta autoridade permaneceu, o homem continuou produzindo, procriando. Só houve sentença sobre a vida do homem e sobre a terra. Você está entendendo? Deus, ele anda nos seus próprios caminhos. Uma vez que ele determinou, que ele concedeu a autoridade, ele não tirou. Mas agora o homem viveria com a autoridade divina, porém sob uma sentença de condenação sobre a vida do corpo. Você está entendendo? Vamos ler aqui, olha só, observa o Salmo 104, no verso 29, diz assim: escondes teu rosto e ficam perturbados. Preste atenção, aqui está dizendo que se Deus não se manifestar ao homem, se Deus não existir na vida do homem todos os dias, o homem fica perturbado, fica sem Deus e fica perturbado. Ele até morre. Você quer um exemplo? Preste atenção. O povo de Israel, na saída do Egito, então, quando Deus chama para dar as leis a Moisés lá no deserto do Monte Sinai, e Moisés demora lá uns 15 dias, o povo pensa que Moisés, por estar se demorando, que Moisés havia morrido. O que eles fazem? Por estar sem Deus. Moisés era a representação de Deus, porque por meio de Moisés, Deus fazia os sinais. Então, só aquela passagem pelo Mar Vermelho fez com que o povo endeusasse Moisés. Aquilo dali já foi suficiente. Ainda teve maná, ainda teve cordonizes, ainda teve água. Então, Moisés foi considerado o Deus daquela época. Porque por meio dele, Deus se manifestava. Eles tinham todo dia lá uma coluna de fogo à noite para guiar eles na escuridão do deserto. Tinha uma coluna de nuvem para trazer sombra para eles. Isso tudo manifestação de Deus que é diante deles, por causa de Moisés. Então, aí Moisés demora no Monte Sinai, recebendo lá as tábuas, as leis de Deus, conversando com Deus em oração, e após receber as leis de Deus. Só que o povo vê que Moisés não volta, convence Arão, coitado de Arão, era totalmente inexperiente como sacerdote, né? Como auxiliar de Moisés. Então, eles pegam para Arão e mandam Arão fazer um Deus para ir diante deles, porque Moisés morreu e tinha que fazer um Deus. Olha só, a imagem, o homem se expressando sobre a imagem física, a necessidade de um Deus. Faz um ídolo e diz: este é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. E isto é uma verdade? Não, mas eles queriam, me perdoe, o que eles queriam, que eles tinham, é a necessidade de Deus sobre eles. Como Moisés era a representação de Deus, eles tinham um olhar carnal, físico, eles olhavam só pelas coisas físicas, não conheciam Deus. Então eles, pela falta de Moisés, desfizeram do Deus de Israel, né? E consideraram que o Deus deles agora era o burril de ouro, que o próprio Arão entrou nessa dança, né? E disse: esse é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Vê se pode uma coisa dessa, vê se há uma concepção real disso. Mas isto aconteceu, a falta de Deus. E aqui justamente sobre esta palavra, Salmos 104, 29. Esconde teu rosto, quer dizer, eles não viram a Deus, não viram Moisés, não viram Deus sobre Moisés e ficam perturbados. Eles ficaram perturbados. E lhe tira o fôlego e morrem. Agora está falando que sem a natureza divina, sem o Espírito de Deus, esconde teu rosto e ficam perturbados. Tira-lhes o fôlego, agora está falando do fôlego, o oxigênio, e morrem.
e volta ao pó. Então esse fôlego está relacionado não só ao oxigênio para a vida física, porque o H2O é para a vida física, é necessário, e também existe sobre a vida espiritual o quê? O Espírito de Deus, que também é chamado de sopro de Deus. Você está entendendo? Então essas duas coisas, o oxigênio é para a vida física, que é o fôlego. Sem fôlego nenhum corpo vive, nenhuma carne vive, tanto de homens como animal, sem o oxigênio. E para o espírito que ativa esta vida no corpo, né? Que ativa esta vida no corpo, o espírito. O espírito é para ativar, ele é o ativador da vida humana, da vida animal. Então, é isso que o salmista está falando aqui. Tira-lhes o fôlego e morre, e voltam ao pó. Quer dizer, vai morrer. Envias o teu espírito, espírito com letra maior, o Espírito de Deus, e são criados. Opa, tá vendo? Fomos criados por partícula divina. Adão foi criado por partícula divina, que foi distribuído, como será eternamente, até hoje, e será eternamente. Então esse espírito foi colocado em Adão. Vamos lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Vamos lá, capítulo... Eu creio que é capítulo 2. Capítulo 2. No verso 26. Vamos ler do verso 26 para ter um perfeito entendimento. E disse Deus, agora na criação, façamos o homem à nossa imagem. Imagem de Deus em quê? Nós já explicamos e tornamos a explicar. Imagem em corpo, alma e espírito. Se alguém ensina para você de forma diferente, está equivocado. Esta imagem é em ter corpo, alma e espírito. Deus tem um corpo espiritual, como dos anjos, um corpo espiritual. Deus tem alma, Deus tem sentimento. Nós vemos que Deus se entristece. Deus, ele se arrependeu no seu coração. Deus desejou, né? Nós vemos que lá no livro de João diz que o verbo se fez carne. Então, o verbo é desejo de Deus. Então vemos aqui Deus com um diálogo, né, com os anjos, dizendo assim: façamos o homem à nossa imagem. Vamos fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Porque o homem seria a imagem de Deus, a imagem dos anjos e a semelhança dos anjos. Corpo, alma e espírito. Está no plural. Façamos corpo, alma e espírito. Agora vamos ver aqui, para que você saiba que Deus está falando aqui junto aos anjos. Diz aqui, diz aqui no Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, plural. Deus está falando com alguém, junto com alguém, sabendo bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus lançou o homem fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins. Então você vê a participação de anjos junto com Deus. Vamos lá, Gênesis 1:26, voltando aqui. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é a imagem e semelhança de Deus em quê? Corpo, alma e espírito. Então, ele recebe a autoridade, ele vem apresentar a imagem de Deus na criação. Então ele é imagem e semelhança, porque ele possui corpo, alma e espírito, e ele recebe autoridade plena sobre a criação, como o próprio Deus. É ele quem vai dar nome, é ele quem vai dizer nome de planta, de animais, tudo Deus entregou a ele. Vamos provar isso aqui. E diz aqui: domine
e domine ele sobre os peixes do mar. Ó, domínio, poder sobre os peixes do mar, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move. Então, olha só, autoridade divina. Ele passou a ser um Deus na terra, criado. Ele, representando a imagem do divino. Deus conferiu esta autoridade. Ainda que você, ensinador em graça, não aceite, mas o estado inicial do homem foi este, antes do pecado. E sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus a sua imagem. Então o homem passou a ser imagem de Deus, corpo, alma e espírito. E criou Deus a sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a sua mulher criou. Fez Deus, verso 28, e Deus abençoou, ele disse amém. E disse-lhe, ó, a bênção de Deus, passando autoridade. Agora entenda bem, Deus está abençoando, concedendo poder, autoridade, abençoar, conceder poder e autoridade. E diz aqui, frutificai, ó, dê fruto, traga outros e multiplicai, dá fruto, traz filhos para mim, traz filhos espirituais, igual a você, no estado sem pecado, e multiplicai, eu quero muitos, traz muitos filhos, vai multiplicando, e enchei-vos a terra, o fôlego que foi soprado sobre Adão com autoridade divina para reproduzir e encher a terra. Enchei a terra, sujeitai-a, ó, faça a terra estar sujeita a vocês. Vocês são os dominadores, ó. Não é para ele se sujeitar à terra, de se submeter à terra, mas diz sujeitai-a. Coloque ela sujeita a vocês. Faça aquilo que é bom para vocês. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, toda árvore em que há fruto e dê semente, ser-vos-á para alimento. Então Deus está falando o que seria alimento do homem. Todo animal da terra e toda ave do céu e todo réptil da terra em que há alma vivente e toda erva verde será para alimento. E assim se foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o sexto dia. Eu pergunto a você, amados e abençoados, Deus concedeu autoridade divina plena ao homem sobre a criação ou não? Concedeu, antes do pecado. O homem tinha plena autoridade como o próprio Deus aqui na terra para criar. Ele seria a imagem do que existia nos céus. É por isso que, como já falamos, repetimos, Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, vamos lá em Mateus capítulo 6, Jesus ensinou os discípulos a orar, e ele manda orar assim, ó, preste atenção, nós não podemos desprezar nenhuma parte das escrituras, irmão, senão nos falta entendimento. Diz aqui, verso 10, Mateus 6:10, venha o teu reino, Jesus ensinando, ora, Pai nosso que estás no céu, nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que reino? Reino espiritual, que foi colocado em Adão, só que se transformou, Adão entregou esse reino a um ser maligno. E existem ensinadores em graça que diz que o reino espiritual do ser espiritual Satanás nunca existiu. Mas está aqui, ó, Jesus falando de reino, e Lucas 4, do 5 ao 8. Satanás diz que recebeu o reino, a ele foi entregue, ele dava a quem ele quer. E ele pediu a adoração de Jesus. Agora Jesus, ele vem, esse reino foi corrompido, o reino adâmico foi corrompido. Então, ele estava agora na mão de um ser.
Então Jesus agora vem trazer um novo reino, ele vem reparar o reino, vem desfazer as obras do diabo, do homem Adão, aonde o ser Satanás dominava. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus no reino de Deus, essa expressão aqui na terra seria de um reino de filhos espirituais, se sujeitando à vontade do Pai. Seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Assim na terra como é feita nos céus. Opa, está dizendo que o desejo de Deus era que aqui na terra fosse igual ao que existia nos céus. Dá um glória a Deus aí, amados, por esse entendimento. Então, abençoados, nós vemos que Deus deu poder pleno ao homem. Vamos prosseguir. Vamos lá no livro. Amados, a condição de vida de todo ser vivente era pela respiração. Mas isto não nos dá o direito de literalizar e radicalizar, ensinando que o espírito é sopro de vida. Então, não podemos dizer que o espírito é sopro de vida, como eles dizem que alguns ensinadores dizem que o espírito é só o oxigênio. O espírito posto em Adão foi o sopro com o espírito. Foi sopro com o espírito. Foi junto, né? Até porque não tem como, você está soprando, então Deus soprou o quê? O oxigênio. Se o espírito pairava sobre as águas, o espírito é a essência da vida, o H2O, ele cobria o H2O, né? Ele pairava sobre as águas, ele demonstrava ali, em meio à terra, que ia se estabelecer um reino a ser criado. A terra já existe bem antes, né? Bem antes, ela já existe bem antes, mas a criação do reino foi criado aqui, em Adão. Então, o Espírito estava ali pairando sobre as águas. Quer dizer, sobre a respiração, sobre o quê? Sobre o H2O. Então, quando Deus sopra o Espírito, do seu Espírito, esse mesmo Espírito que estava sobre a criação, parte dele ativou a vida do homem, passou a existir dentro do homem. Você está entendendo? Foi colocado esse espírito do querubim Adão. Agora vamos ver aqui, pois o oxigênio da criação diz aqui: amados, a condição de vida de todo vivente era pela respiração, mas isso não nos dá o direito de literalizar e radicalizar, ensinando que o espírito é sopro da vida, o oxigênio. Isso não é verdade. Se você colocar apenas como fôlego, o espírito como um fôlego criado no homem, então você vai dizer que quando alguém faz uma respiração boca a boca, está botando espírito nela, a pessoa está lá desacordada ou morta, praticamente, e a vida indo embora. Então, a pessoa faz respiração boca a boca, ela está o quê? Reproduzindo oxigênio sobre aquela outra vida, para ativar o físico e não o espiritual. Você está entendendo, amado? É isso que nós queremos dizer. Pois o oxigênio da criação é outro. E o outro é o sopro de Deus, onde é uma necessidade física. Na necessidade física é o oxigênio, e outra é a necessidade espiritual, que é o sopro de vida. Mas sem o sopro de vida, ainda que haja oxigênio, uma vida não vive. Senão muitas vidas não teriam ido para a sepultura. Por quê? Porque o espírito se retirou dela. Então trabalha aqui, conjunto. Mas, irmão Paulo, então quer dizer então que se faltar oxigênio, o homem morre? Bom, dentro do curso natural da natureza, o corpo morre. Mas nós provamos que isto não é literal. Isto não é verdade, que a vida do homem não está no oxigênio só. A vida principal do homem, que ativa a vida do corpo,
é o espírito. Por quê? Vamos lá. Lázaro morreu na vida do corpo, adoeceu e morreu. Aí eu pergunto a você, ele reviveu? Reviveu. Cristo foi lá e trouxe vida de novo, trouxe a alma para o corpo de novo. Por quê? Porque o Espírito de Cristo ativou, trouxe de volta a alma de Lázaro, trouxe de volta o Espírito para o corpo. Ele ativou o Espírito de Lázaro no corpo de novo. Então, amados, houve muitas ressurreições no passado, desde o período antigo, dos profetas. E se você pegar a literalização e dizer que é a dependência do oxigênio, do sopro, né, botar o sopro como o oxigênio só, você está literalizando e vai cair no equívoco de entendimento, porque muitos ressuscitaram. E o oxigênio está sobre a terra, continuou. Por que ele morreu? Por que ele não ressuscitou sozinho? Não, mas ele ressurgiu porque o homem de Deus, algum homem de Deus foi lá e operou, ministrou este poder, ou o próprio Cristo ativou de novo o Espírito naquele corpo. Você está entendendo, amado? Então não podemos fazer literalização dizendo que sopro de Deus é apenas o oxigênio. Existem uns que dizem assim, que nada, irmão, sopro de Deus é o oxigênio, tira o oxigênio, então o homem morre. Não é isso que a palavra está dizendo, não. Aqui está bem separado. Diz aqui, envias o teu espírito, diz aqui, esconde o teu rosto e ficam perturbados. Tira-lhes o fôlego e morrem. Tira o oxigênio e morre e volta ao pó. Envias o teu espírito, agora está falando de espírito, e são criados. Você está entendendo? São separados. Os dois são juntos, mas cada um tem a sua função. Independente do oxigênio, pelo espírito o homem pode reviver. Agora vamos lá no livro de Salmos 46 para ir nós completando. Daqui a pouco temos que passar para o próximo vídeo. Salmo 146. 146. Diz assim. Deixa eu ver se tem aqui. Salmo 146. Salmo 146 no verso 4. Diz assim. Sai-lhe o espírito. Sai-lhe o espírito e volta à terra. Por que a necessidade do oxigênio? Porque o homem foi formado físico e espiritual. O homem tem uma natureza que os anjos não têm, que é a natureza física. E nós fomos formados com as duas naturezas, física e espiritual, antes do pecado, tá? Aí sai-lhe o espírito e volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então, sai-lhe o espírito, se o espírito for tirado do homem, ele volta para a terra. Este ensinamento que alguns ensinadores ingratos estão por aí dizendo que o homem foi formado sem o espírito. Eles pegam um entendimento equivocado quando diz sobre alma vivente, coloca o homem como ser bestial. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra não está dizendo que o homem é como um animal, mas está dizendo que ele tem vida. Ele teve vida pelo corpo, por meio do oxigênio e pelo Espírito de Deus. A vida do corpo, a todos os que tinham a vida do corpo, foi denominado alma vivente. Toda a vida do corpo, no corpo, toda a vida no corpo, ou todo o corpo ativo, foi denominado alma vivente, tanto animal como homem. O termo alma vivente é vida na alma, vida no corpo. Então o corpo é chamado de alma, um corpo vivo. O que é alma? Um corpo vivo. Um corpo vivo, isso é alma. Então um corpo vivo foi chamado de alma vivente. Então, amados, aí tem uns aí que diz que o homem foi chamado ser bestial, e isto não é verdade.
O homem, o espírito do homem sempre esteve com o homem. O homem foi formado de corpo, alma e espírito. A morte do espírito houve no pecado do homem, mas o espírito estava lá. Sem o espírito, o homem não reproduziria outras vidas. Então, para você que está ensinando de forma equivocada, entenda isso: sem o Espírito de Deus no homem, o espírito chamado espírito humano, e a alma não viveria, não haveria vida no corpo, e nem o homem poderia reproduzir. Então, não ensine dizendo que o homem não tinha espírito após o pecado. Mesmo tendo pecado, o Espírito estava ali. Como, irmão Paulo? O Espírito sobre o olhar de Deus em estado de condenação. Não poderia ter uma livre comunhão com Deus como tinha antes no Éden. Livre acesso, e nem Deus chegar e ter um livre acesso ao homem. Não que Deus não pudesse, mas o estado de condenação virava os olhos de Deus do homem. E como que o homem poderia então, irmão Paulo, manter essa comunhão com Deus? Através das simbologias, dos rituais de purificação, demonstrando aquilo que Deus iria fazer mais adiante: a justificação e a santificação do homem. Você está entendendo? Por meio de Cristo. Você está entendendo, amado? Então, o Espírito estava ali, só que em estado de condenação. Por isso que Cristo vem assumir a natureza humana e tirar este mau olhar, esta mácula, né, no olhar de Deus que ficou, que o homem colocou, esta mácula, essa mancha que Deus olhava e via no homem. Então Cristo veio tirar esta condenação na cruz. Agora, sobre uma figura humana, Deus poderia olhar para um homem e falar: não, ele é perfeito, então nele eu vejo condição de reparar. Então Cristo se deu, tomou todos os pecados, toda a condenação, e fez o resgate, arrancou aquele pecado, aquela condenação, aquela cédula que era contra nós, e nos tornou justificado diante de Deus, o povo daquela época. Porque nós, após o juízo, já não viemos mais sobre condenação. Não existe mais justificação, porque não existe mais juízo. Não existe mais, após os anos 70, após o juízo, não existe mais condenação, não existe mais pecado. O homem comete carnalidade, mas aos olhos do Pai jamais será imputada. O que o homem semear agora, ele vai colher na vida do corpo. Vamos prosseguir no próximo vídeo. Antes de passar para o próximo vídeo, vamos aqui em Eclesiastes. Vamos aproveitar que estamos aqui em Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo... Eclesiastes capítulo... No capítulo 12, verso 7, diz assim: e o pó volte à terra, está falando da natureza da vida do corpo, e o pó volte à terra como era. Então nós viemos aonde? Do pó da terra. E agora, presta atenção: e o espírito volte a Deus, que o Deus de onde veio. O homem passou a ser alma vivente, não a ter. Então vê aqui: o pó volta ao que ele era, a terra, na morte do corpo. E o espírito volta, quer dizer que ele veio de lá. O espírito volta para Deus, então quer dizer que o espírito veio de Deus, soprado no homem. E o homem Adão, na sua autoridade de procriar, foi reproduzindo, e assim reproduzindo os outros. Recebemos essa autoridade imposta em Adão de procriar, de reproduzir vida no corpo
e vida no espírito. Você está entendendo, amado? O homem recebeu, todos que carregam essa natureza adâmica, recebeu, tanto homens como o animal. Você vê que a vida animal se tornou igual a do homem, reprodutora. E os espíritos, né? Animal, de vida no animal, ali não é um espírito humano, tá? Entenda bem, ali é um espírito apenas de vida. Mas nós temos o Espírito de Deus como imagem e semelhança, corpo, alma e espírito. Por isso que o homem tem raciocínio. Então, amados, o espírito animal é apenas uma vida animal que reage. Ela tem os seus instintos, né? As suas reações. Então, os animais reproduziriam esses espíritos, né, na sua cruza, na sua fecundação. E o homem também, ele como autor divino, na figura do próprio Deus, na criação, ele reproduziria ele, Adão, e depois os seus descendentes reproduzindo. Então, vemos aí, né? E o Espírito volte a Deus, quer dizer que o Espírito veio de Deus, que o deu, que o colocou sobre o barro. Gênesis 2:7, vamos lá. Nós já até lemos, vamos ler mais uma vez. Gênesis 2:7, para passarmos para o próximo vídeo. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, né? Deus o deu o Espírito, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ele não só soprou, aqui não está dito que Deus soprou sobre a narina do homem e parou, não, mas está aqui, e soprou sobre sua narina o fôlego, o Espírito da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito alma vivente. Então o homem passou a ser alma vivente, tá? Vamos passar para o próximo vídeo, porque é um pouco aqui, um pouco ali. Fique na paz.